Olá! Hoje nós vamos debater o significado de Espanha no período moderno. Como é sabido em história, as palavras elas mudam de sentido ao longo do tempo. Hoje, para alguém que não está ciente do debate, Espanha nada mais é do que um país na Península Ibérica, né? Que fica ali do lado de Portugal. Porém, durante o período moderno, e antes ainda, Espanha foi uma palavra que teve o seu significado bastante disputado. Os debates políticos em torno da palavra Espanha estavam permeados por diversas tensões existentes na Península Ibérica. No período, a palavra Espanha, ao contrário de representar um país, ela significava uma outra coisa. Ela significava o conjunto das populações, dos povos, das comunidades políticas completamente heterogêneas que viviam e habitavam a Península Ibérica. A partir dos dicionários do século XVII, de obras, né, do período, é possível notar que, inclusive, Portugal pertencia à Espanha. Em 1611, Sebastián de Covarrubias ele escreve no seu Tesouro da Língua Castelhana o seguinte: em outro tempo se disse Ibéria, esta quase em toda envolta pelo mar, fora o que ocupam os Montes Pirineus, que a dividem de França. Divide-se em províncias Bética, Lusitânia e Terraconense. Ou seja, o Covarrubias era uma figura próxima, inclusive, ao rei Filipe III. Ele escreve, né, um dicionário da língua castelhana e ele caracteriza como Espanha aquilo que na antiguidade era entendido como Ibéria. E essa Ibéria ela era dividida entre a Lusitânia, a Bética e a região terraconense. Em 1618, a poetisa Bernarda Ferreira de Lacerda ela escreve, né, um grave poema intitulado Espanha Libertada. Na Espanha Libertada, né, a Bernarda Ferreira de Lacerda narra os feitos dos povos cristãos existentes na Espanha ou na Península Ibérica, incluindo-se aí Portugal. Dentro desse ideal de Espanha, ela valoriza, inclusive, a identidade portuguesa. Ela utiliza o termo Espanha libertada para exaltar a ideia de lusitanidade, que era uma, né, das muitas identidades políticas existentes no interior do que ela vai entender como Espanha. Posteriormente, em 1639, Manuel de Faria e Souza ele comenta uma edição dos Lusíadas, escrita pelo já conhecido português Luís de Camões. Nessa obra, o Manuel de Faria e Souza apresenta na capa, né, dessa edição comentada por ele, o Luís de Camões como o príncipe dos poetas de Espanha. A obra é dedicada ao Filipe IV. Então, o que é importante de salientar é que a ideia de Espanha se confundia com a ideia de Península Ibérica, uma vasta região em que existiam diversas comunidades políticas, diversos povos, com línguas e costumes com diferenças ali fundamentais. Esse debate encontra uma contribuição em Lourenço de Mendonça, jesuíta, de ampla experiência no ultramar, que publica a sua suplicação à Sua Majestade Católica
do rei Nosso Senhor, que Deus guarde, ante seus reais conselhos de Portugal e das Índias em defesa dos portugueses, datada de 1630. Nesse período, conforme afirma Pedro Cardim, ele era comissário do Santo Ofício em Potosí. Seu objetivo era expor ao governo da monarquia católica como os portugueses eram tratados no local, afirmando que os lusitanos eram obrigados a pagar impostos que os naturais de Castela não eram. É interessante ressaltar que, no desenvolvimento de seu argumento, Lourenço de Mendonça afirma que tanto os portugueses como os castelhanos seriam igualmente espanhóis, não havendo motivos para tal distinção de tratamentos em terras americanas. Sendo Portugal parte de Espanha e os portugueses tão naturais e tão verdadeiros espanhóis, e ele repete, e tão naturais e tão leais vassalos de Sua Majestade, sendo tratados como estrangeiros suspeitosos. Ao longo do século XVII, XVIII, XIX, houve por parte do Estado castelhano uma tentativa de uniformização de um governo espanhol, ou seja, que se sobressaísse em relação aos diversos povos que existiam na Península Ibérica. Essa tentativa de uniformidade das comunidades políticas da Península Ibérica vão gerar uma série de conflitos. Vai existir um governo central que vai buscar diminuir ou apagar a heterogeneidade, né, entre os povos que existem na Península Ibérica. Durante o século XX, o governo do Francisco Franco, um ditador espanhol de extrema-direita, vai aumentar ainda mais a imposição dessa tentativa de uniformização da Península Ibérica como um todo. Por causa disso, né, a gente vai ter, ao longo da história, uma série de movimentos separatistas dentro do país que hoje a gente entende como Espanha. Cabe salientar os movimentos separatistas existentes na Catalunha, que surgem ainda na Idade Moderna e permanecem, né, bastante fortes até os dias de hoje, devido a essa constante tentativa de centralização política por parte de Madrid e por essa busca de uniformidade do país hoje entendido como Espanha. A última vez que houve uma tentativa de separação por parte da Catalunha ocorreu a partir da forma de um plebiscito, onde a população, em 2017, decidiu, através de sua ampla maioria, a separação do restante do país. Contudo, o desejo, a vontade da população catalã não foi respeitada. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.